Hoje converso com o Dr. Rodrigo Aquiles, cirurgião plástico. Eu vim aqui pensando em um assunto, só que chega aqui a gente começa a conversar, eu quero outros assuntos também. São muitas as abordagens importantes para a gente seguir hoje na nossa entrevista, mas começando com excessos. Excessos da mente feminina. A gente vai aproveitar o mês das mulheres para criar algumas falas. Na verdade, eu estou sempre aqui conversando com o Dr. Rodrigo, porque eu acho importante a gente falar sobre... Eu gosto de falar sobre beleza, mas é importante a gente falar sobre beleza aliado à saúde, que é o que você pratica e sempre nos ensina. E outro dia ele colocou um vídeo que foi impactante, né, doutor? Esse vídeo está circulando em várias redes sociais e eu achei bastante interessante. E aí você replicou que é do derretimento do rosto, são os excessos. Eu sou super a favor da gente se cuidar, eu sou super a favor da gente se achar bonita, da gente tirar coisas melhorar coisas que tá nos incomodando. Só que hoje, além de excesso, acontece cada vez mais cedo isso nas mulheres. Meninas! Outro dia eu vi um vídeo falando, alguém estava falando sobre prevenção de colágeno com 25 anos, sabe? Assim, umas coisas que... Aí as pessoas vão colocando coisas, a cara fica grande, né, doutor? Não tem muito sentido, mas eu acredito que pela facilidade de se encontrar hoje um profissional, e às vezes qualquer profissional, algumas vezes num custo muito inferior, e a cultura para se fazer esses tratamentos acabou gerando ali algumas pessoas e alguns profissionais que acabam não tendo limite. Inclusive a gente já fez um programa aqui, quando houve a morte de uma mulher que escolheu o cirurgião plástico para ela fazer uma cirurgia pelo número de seguidores dele. O doutor Rodrigo não tem nem tempo de postar na internet. Isso agora você tem uma empresa, né, que cuida disso. Tem uma turma me ajudando. Mas não tem, porque ele está aqui trabalhando. Essa pessoa, né, ela ainda procurou pela internet, se consultou pela internet e foi conhecer o médico no dia da cirurgia. Então, né? Gente... Não conhecia o lugar que operava, muito nada. Complicado então, isso hoje está sendo cada vez mais comum, né? E como eu falei, a facilidade para achar um profissional, que talvez a gente nem precisa chamar de profissional, mas uma pessoa que faça um tratamento a qualquer preço, a qualquer custo, tem, na verdade, e o culto pela beleza, cada vez mais exagerada, tem levado essas pacientes a criar realmente verdadeiros monstros, né? E às vezes muito difíceis de serem retransformados em uma pessoa normal. É isso que é o pior. Voltar. E existe também uma vertente, uma linha também na internet, onde as pessoas querem voltar ao normal, tirando o silicone. Por que elas estão tirando o silicone? Eu não posso chegar aqui e ver, que eu já quero trocar o meu. E olha que o meu eu coloquei há 15 anos atrás com o doutor. Por que as pessoas estão tirando o silicone? Nós estamos falando de dois extremos, né? Nós estamos falando de um extremo onde as pessoas querem se modificar o máximo possível e um outro extremo das pessoas quererem voltar ao normal o máximo possível. Acho que o equilíbrio está no meio disso tudo, né? Onde a gente consegue devolver a beleza, como você falou num dia, que você voltou ao normal. Eu acho que isso foi sensacional. Porque assim, para explicar isso, contextualizar o que ele está falando, eu há 15 anos atrás, eu lembro quando eu fui procurar o Dr. Rodrigo, eu queria colocar silicone. E eu fiz uma pesquisa entre as mulheres de Santos. Quem tinha silicone eu mandava abrir, eu queria ver o silicone para saber qual era o cirurgião, porque tem cirurgiões que têm características, assim, que gostam de um jeito de outro. Eu não conhecia o Dr. Rodrigo, mas aí eu vi uns peitos que ele fez. E aí eu quis vir, eu escolhi ele dessa maneira. E graças a Deus, porque foi vendo mesmo e as vendo o dia a dia dela e elas relatando, dando depoimento sobre o Rodrigo. E aí assim eu vim. E aí a gente ficou amigo e ele é uma pessoa que eu uso muito aqui no meu programa
porque me gera conteúdo, então o nosso vínculo ficou cada vez mais estreito. E depois de um tempo, queria fazer o lift no rosto e a blefaro. A gente foi amadurecendo a ideia, não foi assim, vamos fazer. E aí, até que a gente fez. E eu falava pra ele assim, eu não quero nada de excesso, eu quero que só voltar ao normal. Que é isso que ele fala, eu quero voltar ao que eu era. Só um pouquinho. E aí eu me sinto, hoje eu me olho no espelho e eu falo, ai, essa é você. Então, na face, esse é o único objetivo. Você devolver o que a paciente era para ela, né? Então, assim, nada de grandes transformações, porque você acaba gerando alguns estigmas que ficam para sempre, né? A mama você pode aumentar um pouquinho, o abdômen você pode dar um pouco mais de cintura, pode aumentar mais o bumbum no enxerto, mas quando a gente está falando do rosto, a gente precisa devolver o que a paciente era. Então, essa é uma cirurgia rejuvenescedora, não uma cirurgia que transforma as pessoas. Mas você estava falando sobre o implante de silicone. Delas tirarem agora. É que eu quis dar meu depoimento, porque eu fico feliz, eu quis falar, foi por isso. Existe, na verdade, uma doença que ela só acontece na internet, que é a doença do silicone. Essa doença a gente já tentou estudar e já tentou entender se isso realmente acontece ou não. Criado e nutrido pelas redes sociais. Que é o BII, que é o Breast Implant Illness, que são as doenças do implante de silicone. Essas queixas dessa doença são comuns a todas as mulheres que têm ou não implante de mama, né? Que é insônia, queda do cabelo, irritabilidade, a unha mais fraca, aumento de peso. Então, assim, depois de um período, todas as mulheres, através de alterações hormonais, passam por essas alterações que foram atribuídas ao implante de mama por ser um silicone. Só que a gente tem que lembrar que se o implante de silicone gera o gatilho para isso, a cola do cabelo, dos cílios, shampoos, alguns produtos de maquiagem, batons, sabonetes e algumas comidas também têm o silicone. Então, essas pessoas que acreditam que o implante de mama vai dar o gatilho para o BII, também seriam acometidas por essas outras coisas, né? Então, assim, e a gente realmente não conseguiu entender, porque depois que você tira o implante, a grande maioria das pacientes diminui esses sintomas durante um pequeno período, depois elas retornam, a grande maioria delas retornam a sentir exatamente a mesma coisa. Então, esse período onde elas passam a não sentir nada, a gente chama de lua de mel do explante. Então, assim, você coloca numa parte psicológica que você resolveu os problemas e por causa disso os sintomas melhoram, né? Existe uma somatização muito importante daquilo que a gente acredita, então o que a gente acredita realmente acontece no nosso corpo. Então isso simplesmente é uma fase de lua de mel desse implante. Depois que você para de se preocupar com isso, realmente esses problemas aparecem de volta. Então existem outros problemas, claro, que o implante pode dar, como a Asia Síndrome, como o BLCL, contratura capsular, que são problemas isolados que não tem absolutamente nada a ver com doença do silicone. Então, assim, eu acredito que um equilíbrio disso tudo, então as pacientes que a gente precisa colocar um implante de mama para ter volume porque elas não têm, uma outra coisa que não é levantado é que e as pacientes que fazem reconstrução de mama depois de um câncer de mama? A paciente amputou a mama e ela precisa de uma reconstrução. A melhor e a menos agressiva cirurgia é um implante de mama. E que é um avanço para isso. E que é outra coisa interessante. Na doença, na recuperação por conta da autoestima delas. Quando a gente vai estudar quantas pacientes que fizeram reconstrução de mama e usaram implante se auto-identificam como BII, é zero. Ou seja, por que a doença do implante de mama não acontece nas pacientes que fazem reconstrução? Sim. Talvez que psicologicamente elas estão preocupadas elas tiveram com outra ganho coisa. Muito maior. Exatamente. Então, assim, essa balança ali desse equilíbrio precisa existir.
não só na parte estética, como você falou, assim, um bioestimulador é sempre muito importante para essa pele não envelhecer. Uma reposição de volume é sempre muito importante para ocupar o volume que foi perdido com o tempo, né? O Botox, ele é importante para o controle da ruga no terço superior, entre outras coisas. A mesma coisa da cirurgia. Você pode muito bem ganhar a cintura de volta, aquela cintura que você perdeu, ou devolver a mama para o lugar para que encaixe naquela roupa que você gostava de usar naquele determinado casamento, entre outras coisas. Então, assim, o equilíbrio na cirurgia plástica, tanto na cosmetria quanto no centro cirúrgico, precisa existir. Agora, você me traz essa questão da doença do silicone nessa atitude de elas retirarem a mama. Mas também não há um exército de beleza hoje, a ditadura da beleza, ela sempre existiu, mas agora é da naturalidade. Então, todas tirando o implante para voltar a ter o seio pequeno, porque agora o discurso que eu ouço é isso. Eu quero ter como antes, Então, mulheres que tinham, porque a ditadura da beleza da época era o peito grande, com decotes e tal, que eu adoro, que é o que eu uso até hoje, e agora o discurso de voltar a não ter seio. Você acha que isso se deve mais a essa doença do silicone ou essa pasteurização da beleza? Eu acho que tudo entrou nesse mesmo cenário, né? A doença do silicone fez as pessoas ficarem um pouco mais espertas com isso, ou prestarem mais atenção com isso. Mas se a gente perceber, hoje muito mais gente está fazendo atividade física, está perdendo peso, não só através das canetas, mas através de uma nutrição adequada, de um exercício físico, né? Então as pessoas estão mais focadas hoje no corpo, na saúde. Também acredito que num curto espaço de tempo a gente vai passar a ter um outro objetivo, que é o intuito de você trabalhar com a sua cabeça, para a gente ficar cada vez mais inteligente, ou ler cada vez mais, ou estudar cada vez mais. E o autoconhecimento, você acabou de falar, que eu adoro quando eu vejo médicos falando sobre isso. Nós criamos a realidade que a gente vive. Tá, lembra que também a gente está discutindo, nós não estamos em momento nenhum falando que os implantes não dão problema, não é nada disso. Nós estamos falando que a doença do silicone, que foi uma coisa criada pela internet, nutrida pela internet, ela não existe ainda para nós. Nós somos estudantes disso, né? O meu mestrado foi em cápsula de implante de mama, agora estou começando um doutorado sobre biomateriais também. Então, assim, a gente estuda muito a fundo isso e a gente não está conseguindo identificar que isso realmente está acontecendo. Pode ser que mais para frente a medicina evolua e a gente acaba entendendo um pouquinho melhor sobre essas alterações, mas hoje, com o conhecimento médico que existe no mundo hoje, a gente não está conseguindo associar essas queixas a esse problema. Agora, aqui no seu consultório, você sentiu que, porque você trabalha, eu acredito, com um número de faixa etária de mulheres. Você percebe que isso vem, esse número de faixa etária, ele vem mulheres mais jovens buscando vocês? Na parte cirúrgica e na parte de cosmetria, as duas coisas. Então, assim, como eu falei para você que a coisa ficou mais fácil, né? Que a coisa ficou mais difundida, as pessoas perderam um pouco mais o medo de fazer esses procedimentos, a gente acaba tendo pessoas mais jovens procurando alguma coisa. Eu vejo meninas de 16 hoje já com silicone. Às vezes sim. E aí, como que você lida com essas meninas? Depois de 2, 3 anos que a paciente já menstruou, ela já pode usar o implante, porque a mama já está mais ou menos 90% ali no lugar onde ela deve ter colocado. Mas é claro que a gente precisa analisar caso a caso para saber se dá ou se não dá. O grande número de pacientes jovens que a gente opera são pacientes com mama tuberosa, ou seja, com uma malformação da mama que impede essa paciente ter um convívio social adequado. Isso mudou tudo, né? Eu acho que assim, não é só as mais jovens que estão procurando a gente, eu acho que todas as fases sociais, as fases etárias estão acontecendo isso. Inclusive as pessoas mais velhas.
Então, assim, é muito comum Verdade. pacientes com 70, 75 anos e antigamente procurar para fazer cirurgia de abdômen, de mama. Verdade, E são pacientes com uma atividade profissional, atividade física completamente normal, né? Sim. Por quê? Porque a medicina tem evoluído e a gente está aumentando a nossa longevidade. Isso é outra coisa legal, que a gente está começando a estudar muito dentro da plástica, a medicina regenerativa, para poder deixar essas pacientes de 70, 80, 90 anos se sentindo bem. Né? Porque a gente sabe que hoje a faixa etária que tá evoluindo para óbito é muito longe, tipo 90, 100 anos, tem paciente com mais de 100 anos. Então, cabe para nós, os profissionais da beleza, né, os cirurgiões plásticos e os dermatologistas, começarem a tratar essas pacientes para que devolva essa autoestima para essa paciente até o tempo que ela gostar. Porque é um movimento hoje, não é um movimento, uma realidade hoje de mulheres, eu até postei outro dia isso na internet, de mulheres 50 mais, que a gente não tinha referência no passado. Eu não tinha referência de mulheres de 50 anos quando eu era mais nova e de ver, não tô nem só falando da beleza, do olhar para a vida, de produtividade, de projetos futuros. E hoje a gente vê mulheres, eu convivo com mulheres de quase 70 anos, de 70 a mais, e que elas pensam para frente, e isso é sensacional. Então, com certeza isso se reflete aqui, realmente. Sem dúvida. Então, por isso que as cirurgias e a cosmetria têm aumentado em todas as faixas etárias, não são só nas mais novas, né? E o que a gente precisa fazer é segurar um pouco a onda, né? Saber até onde que tem que ir, até onde não tem. Agora mesmo, né, no WhatsApp eu falei, olha, não está na hora da gente fazer nada agora. Não é para fazer nenhum tratamento. Vamos parar, vamos esperar para ver como que você vai se reagir para depois a gente pensar em alguma coisa. Então, a gente às vezes tem que falar não, como você sempre fala que eu falo. Ele fala, já falou pra mim, já falou pra mim. Às vezes está na hora de não é para fazer agora, vamos esperar mais um pouquinho, porque mais para frente vai ter uma resposta muito melhor do que agora, né? É isso. Ah, e é isso. Aí ele vai falando, eu vou pensando em outras coisas que eu queria perguntar, então no mês que vem eu volto pra gente falar mais coisas. Eu quero saber, inclusive, outro dia eu ouvi uma pergunta dessa, eu vou deixar no ar pra ele, pra quando eu voltar ele vai ter que responder, vocês também. Pense em casa. Se você pudesse nascer de novo, você ia ter duas opções. Qual que você escolheria? Nascer rica e feia ou pobre e bonita? Você tem a sua resposta? Não é responder agora, eu também já tenho a minha. Você tem a minha? Pra mim, você vai perguntar. Pensa aí.